O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Hoje não teve virada, mas o Vasco mostrou que sim, é o time do amor. Isso porque o Vascão venceu o Cruzeiro por 2-0, gols de Ryan e Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique que inclusive participou também do primeiro gol, né? O gol do Ryan com um cruzamento ali, na verdade não foi um cruzamento, foi um amor, foi uma feitura de amor que o Paulo Henrique fez, né, mandando ali para o Ryan, que subiu no terceiro, quarto, quinto andar e testou ali no cantinho de Cássio, né? E com essa vitória aí o Vascão fica em 10º lugar, né, com 30 pontos. E o Cruzeiro, ele estaciona ali na segunda posição, né? É o segundo colocado, é o vice-líder, tudo bem, mas se vencesse hoje, poderia aí, né, passar o Flamengo, né? E se empatasse, poderia ficar ali lado a lado com o Flamengo na liderança. Bom, isso não aconteceu, o Vasco fez o seu dever de casa, né? O Vasco que era o mandante aí desse jogo, e dominou a partida, né? No primeiro tempo, né? Ali bem no iniciozinho da partida, o Cruzeiro se mostrou um pouco superior, né? Mas aí veio o gol, e quando veio o gol do Ryan, né? O primeiro gol do Ryan, o primeiro e único gol do Ryan, na verdade, né? Primeiro gol do Vasco, o Cruzeiro, né? Enfim, não conseguiu fazer muita coisa depois desse gol, né? E aí foi uma superioridade do Vasco, até que aos 39 minutos, né, num voleio ali do Matheus Pereira, teve um lance de perigo do Cruzeiro para, né, do Matheus Pereira para o Cruzeiro, né? E ficou só nisso mesmo no primeiro tempo. O Vasco conseguiu segurar ali o ímpeto, né, do Cruzeiro no primeiro tempo, foi com a vantagem para o intervalo. No segundo tempo, veio aí, né, a estrela, brilhou a estrela de Paulo Henrique. Mais uma vez o Vasco dominando aí a partida, né? E essa vitória, né, é a segunda vitória consecutiva do Fernando Diniz, do Vasco. E o Vasco, né, olha só, a primeira partida, né, que foi no meio dessa semana, né, num jogo atrasado entre Vasco e Bahia, o Vasco, né, amassou o Bahia, né, amassou o Bahia ali 3-1, incontestável, né? Tá rolando até vídeo aí na internet da preleção do Vasco para aquela partida, né? O Léo Jardim, grande líder ali naquela preleção, né? Mostrando aí que o goleirão tem aí uma liderança à frente do grupo, né? Diante do grupo. E o interessante, né, é que, como eu disse, o Vasco venceu o Bahia no meio da semana, venceu, né, o Cruzeiro hoje, e com essa vitória, né, o Vasco aí bateu, né, dois times, né, dois clubes aí que estão ali na ponta da tabela, né? O Bahia é o 6º lugar, o Cruzeiro, né, o 2º lugar. Então me parece que o Fernando Diniz ele está encontrando aí um caminho para esse time do Vasco, que sofreu muito, né? Sofreu muito até aqui, né? Foi eliminado vergonhosamente da Copa Sul-Americana, vergonhosamente mesmo, né? Porque levou goleadas aí que para um clube, né, do tamanho do Vasco é algo muito vexatório, né? E o Fernando Diniz, né? Claro, ele teve o seu trabalho contestado, aí teve problemas ali fora, né, do campo, né, problemas ali com a presidência, né, do Pedrinho, né, que coisas estão acontecendo até hoje, inclusive, né, também o Felipe, né, que é um ali dos gestores do futebol do Vasco, também, né, passando aí por intempéries, né, e isso acabou formando uma tempestade perfeita, vamos assim dizer, para a crise ser instalada no Vasco. Mas parece que o Vasco ele está conseguindo agora enxergar uma luz no fim do túnel, não é? Porque, como eu disse, estava ali numa situação de crise, envergonhado e muito envergonhado na Copa Sul-Americana,
né? E a prioridade do Vasco, né, ou talvez uma das prioridades do Vasco nessa temporada, era a Sul-Americana, era o título da Copa Sul-Americana, mas não veio, não aconteceu, né? E na Copa do Brasil, que aí talvez seja o novo objetivo do Vasco, até porque, né, ele está com 30 pontos, né? O Vasco está com 30 pontos, o Flamengo está com 51, então, né, para chegar ali, talvez conquistar alguma coisa no Campeonato Brasileiro em termos de título é muito, mas muito difícil. Não vai conseguir, né? Não vai. Vamos ser sinceros aqui, né? De mim para vascaínos, né? Vamos ser sinceros que não dá para levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco tá aí classificado na Copa do Brasil, está na semifinal, é um dos semifinalistas na Copa do Brasil. Então, essa Copa do Brasil pode ser aí um grande motivo, né, para que o Vasco alcance aí um título nessa temporada, né? E o Fernando Diniz, o trabalho do Fernando Diniz, né, que, como eu disse, estava começando a ser ali questionado, principalmente com a eliminação da Copa Sul-Americana, e também, né, algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Mas aí, se a gente for olhar o retrospecto aí das últimas 3 partidas do Vasco: empate contra o Flamengo, o Super Flamengo, né, empate contra o Flamengo, vitória contra o Bahia e vitória contra o Cruzeiro. O Vasco tem aí uma melhora, a gente está vendo aí uma melhora, e no Brasileirão é a 7ª partida que o Vasco está aí, né, invencível, né? São 4 empates e 3 vitórias. Então o Fernando Diniz me parece que ele já encontrou um caminho, ou pelo menos está encontrando um caminho aí para que esse time do Vasco ele alce aí voos um pouco maiores, aí quem sabe uma pré-Libertadores, né? Quem sabe aí até uma vaga direta para Libertadores. É difícil, é impossível? Possível não é, mas dá para chegar, né? Tá aí, ó, 7 jogos de invencibilidade para o Vascão, não é pouca coisa, né? Então, esse foi o plantão da rodada. Vasco 2, Cruzeiro 0. O Vasco, mandante aí nesse jogo, amassou aí o Cruzeiro, e o Leonardo Jardim aí, que é o técnico e que está incontestável aí à frente do Cruzeiro, perdeu hoje para o Gigante da Colina. Eu peço para você deixar o seu like, peço também para você deixar aí um comentário. É torcedor do Vasco? O que você está sentindo aí, né, depois dessa vitória saborosíssima em cima do vice-líder Cruzeiro? É torcedor do Cabuloso? O que faltou para o Cruzeiro para poder vencer aí esse duelo contra o Vascão? Peço também para você deixar sua inscrição aqui no canal, porque é muito importante para a gente e porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!